Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Daniel. O Daniel, ele é especialista em transporte de cães e gatos internacionalmente. Ele foi um dos precursores aí do modelo de transporte acompanhado. Foi a primeira empresa a fazer esse tipo de serviço. E a gente vai falar muito sobre isso, que é uma dúvida muito comum, como fazer o transporte aí do seu gatinho, do seu cachorro, né? O transporte internacional deles. Daniel, muito obrigado pela tua presença. É um prazer gigantesco estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Como você mesmo falou, né, eu sou o CEO da Transporte Pet Internacional, a primeira empresa especializada em transporte acompanhado. E a gente vem acompanhando aí essa tendência de mercado, né, que o pet hoje faz parte da família. Aqui no Brasil, recentemente, né, teve até um caso que teve uma grande repercussão, que foi o caso do Joca, né? E em cima disso aí está tendo um movimento, né, bem forte aqui no Brasil, e eu acredito que esse movimento também está sendo acompanhado aí mundialmente para a melhoria do transporte pet, né, para que as companhias aéreas se modernizem aí e a gente venha a ter um transporte com mais eficiência, qualidade e principalmente segurança para os nossos amadinhos aí. É isso aí. Bom, a gente vai falar muito sobre isso hoje e eu já vou começar, Daniel, fazendo algumas perguntas para você. Eu acho que a primeira delas é uma pessoa que pensa em fazer uma mudança, né, de país. Com quanto tempo de antecedência ela precisa se planejar para conseguir levar o seu cachorrinho, o seu gatinho? Como que é esse passo a passo, esse planejamento, né, de tempo antes da viagem e aquele checklist que ela precisa cumprir para poder não ter nenhum problema nisso? Perfeito. Vamos lá, vamos falar no caso específico da União Europeia, né, de Portugal. Hoje é necessário um planejamento, sim, tá? E esse planejamento é demorado. Ele precisa, na verdade, de no mínimo 4 meses. Tá? É obrigatório hoje o exame de sorologia de raiva para viajar para a União Europeia. E o processo do exame, ele começa com a microchipagem do animal, vacina de raiva obrigatória, tá, gente? Muita gente erra isso. Obrigatória. Após a microchipagem ou no dia da microchipagem. Aí tem que aguardar 30 dias, voltar no veterinário, onde ele vai fazer a coleta do sangue e encaminhar para um laboratório credenciado pela União Europeia. Da data da coleta, o animal pode viajar 3 meses depois. Não é 90 dias, é 3 meses, tá? Tem muita gente que erra aí por causa de 1 ou 2 dias, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. 3 meses depois ele pode viajar, tá? Agora, existe ainda um detalhe. Quando der os 3 meses, você ainda precisa tirar o último documento, que chama CVI, Certificado Veterinário Internacional. Esse documento é emitido pelo governo brasileiro, no site .gov.br, pelo Vigiago. E eles só aceitam iniciar o procedimento do CVI após ter cumprido os 3 meses. Então, muitas pessoas, às vezes, falam assim, Daniel, meu cachorro dia 22 termina, a gente chama de quarentena, né, esses 3 meses, termina a quarentena dele e eu posso viajar? Não, não pode. Você ainda tem que fazer o CVI. Então, eu recomendo esperar de 5 a 10 dias após a liberação para você ter tempo hábil e com margem de segurança para a emissão do CVI. Então, com relação a documentos, um planejamento aí de 4 meses, no mínimo, de antecedência. Nós estamos falando aí se tudo correr certo, né? Porque existe casos do pessoal coletar o sangue e dar algum problema no envio da amostra para o laboratório, e aí tem que fazer uma nova coleta. Então, o ideal é fazer um planejamento, eu falo para os meus clientes, fazer um planejamento com folga. Eu recomendo aí 5 meses você começar o planejamento, que você tem uma margem de segurança para você não ter erros aí no problema de exames, né? Agora, existem outros planejamentos necessários, né?
treinamento do animal para ele poder viajar com tranquilidade, né? Se ele for na caixa de transporte, o treinamento de caixa. Se ele viajar na cabine, né, que vai dentro daquelas bolsas de transporte, também acostumar o animal. É muito importante o animal não estar estressado durante a viagem, né? Ele passar tranquilidade e acabar não dando trabalho, vamos falar assim, para o tutor, o proprietário, nem para o pessoal de companhia aérea, né? Porque as companhias aéreas, infelizmente, ainda hoje, não permitem que você retire o animal da bolsa de transporte para viagens, né? Ele tem que viajar dentro da bolsa. Então, preparar o animal com antecedência, né? Fazer o treinamento correto para ele viajar desestressado, né? No dia da viagem, gente, manter a alimentação, não modificar a alimentação do animal, né? Para evitar que o animal tenha um problema de dor de barriga e aí seja necessário fazer as necessidades em voo. Então, não modificar a alimentação nos dias de viagem. Água à vontade, né? E outra coisa muito importante, hoje todas as companhias aéreas proíbem sedar animais em voo. Então, é proibido sedar animais durante o voo. Eu acho que isso aí é o básico que eu te passei, sim, mas aí está dando para dar uma boa noção aí do que precisa, sim, toda essa preparação, né? Não basta só, vou viajar, não vai funcionar. Não, isso é muito legal, porque você falou aqui sobre várias questões. O primeiro de tudo é a questão do planejamento mesmo, né? Porque é algo sério, né? É algo muito sério. Vê que você citou, por exemplo, a questão da União Europeia. Às vezes, se é um outro país, pode ter uma legislação diferente, e isso normalmente, né, Daniel, muda com muita rapidez, muda de uma hora para outra. A gente teve esse incidente em relação ao Joca, como você falou, no Brasil. Então, isso muitas vezes sofre uma pressão para que haja uma mudança de lei, né? Então tem muitas coisas que acabam acontecendo, né? E fora o seguinte, eu acho que a maior batalha que você deve ter é a desinformação, né? É aquela coisa que pessoas falam, dão informações que na verdade são informações incorretas. Essa aqui, por exemplo, de medicamento, o pessoal dá para o cachorro poder ficar sedado, essas coisas, isso hoje é proibido, e tem muita gente que fala que fez ou que tem que fazer. Realmente a desinformação é uma batalha para você nisso, né? Sim, eu recomendo muito isso para os meus clientes, tá? O pessoal me procura muito querendo informações. Nós temos um serviço de consultoria, se a pessoa quiser, para preparar o animal, né? Transporte Pet oferece esse serviço, mas antes disso, gente, não confie em tudo que vocês veem na internet. As pessoas escrevem muita coisa na internet, como você mesmo falou, tem notícias na internet ultrapassadas já, né, de anos atrás, e realmente isso cria uma confusão aí na cabeça das pessoas que não pesquisam a fundo para ver se tem veracidade naquela informação, se é uma companhia confiável. Esse próprio assunto que você fala aí de medicação, aqui no Brasil, infelizmente, né, é uma mania de automedicação. O brasileiro tem muito isso. Então, por exemplo, eu escuto constantemente, meu pai falou para dar um Dramin para o cachorro. Estou citando um exemplo. Gente, Dramin é remédio humano, não é remédio de cães, né? Quem tem que medicar cães e gatos é um veterinário. Então, se tiver que dar algum remédio, se tiver que fazer alguma coisa, cachorros em medicação, muitas vezes o pessoal pergunta isso, tá? Se cachorro está tomando medicação, pode viajar? Pessoal, se o veterinário autorizar o animal a viajar, ele pode viajar, ele tem condição de viajar. Se ele tiver em medicação, é só levar a medicação e continuar fazendo a medicação, né? Se o veterinário autorizou, é igual o médico, autorizar uma pessoa a viajar tomando medicação. Mas isso corretamente, com receita, tudo direitinho, para não ter problema. Tá? Então, pesquisar direito, ver sites confiáveis, pessoas confiáveis, né? Para que vocês não tenham aí um problema que acontece muito, tá? Eu atendo muitas pessoas que chegam no Brasil e querem retornar para a União Europeia e são barradas no aeroporto por falta de informação. Aí o pessoal me liga desesperado, como é que eu resolvo? Não resolve, né? Em cima da hora você diz que não resolve nada. Infelizmente, essa é a verdade. Não, com certeza. Poxa, imagina o transtorno, uma pessoa que está saindo do país com a família toda, mais o pet, e o pet não está em condições para poder embarcar, né? E aqui é uma dúvida, Daniel, que muitas pessoas têm. Onde que os animais, para quem não fez ainda uma viagem internacional, onde que os animais costumam ir?
eles vão dentro ali, junto do lado do dono ali sentado, ou eles vão numa outra parte do avião? Isso depende do porte do animal? Quais são as variáveis nesse sentido do transporte em si? Eles vão no mesmo voo, ou eles vão em outro voo? Como é que funciona essa logística assim? Excelente questionamento. Vamos lá. Pessoal, infelizmente, as regras de transporte aéreo ainda estão muito ultrapassadas. As companhias aéreas são muito engessadas, eu costumo brincar aqui, falar que são meio dinossauros, né? Tem uma grande dificuldade aí de uma mudança brusca, né, nas regras. Então, as regras atuais que estão valendo é o seguinte: a maioria das companhias que voa para a Europa permite animais na cabine, porém são animais de pequeno porte, tá? Entre 8 e 10 quilos. Por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, a companhia que a gente mais usa aí para a Europa, a TAP, 8 quilos na cabine. Existem companhias de 10, como era Europa e outras. Tá? Então, pesquisar antes. O tamanho de bolsa que vai na cabine varia de companhia aérea para companhia aérea. As regras, quem faz são as companhias aéreas, infelizmente. Não existe um regulamento geral. Então, cada companhia aérea tem suas próprias regras. Tá? E a regra hoje do animal que viaja na cabine é: ele tem que viajar dentro da bolsa de transporte o voo inteiro. Aí muita gente fica assim, ai, coitadinho. Gente, o animal, como eu falei anteriormente, preparado, sem estresse, ele entra, ele deita na bolsa, ele dorme a viagem inteira, tranquilamente, não é necessário da alimentação, não é necessário da água, né? Porque ele está dormindo. Se ele acordar, realmente, você vê que ele quer fazer uma necessidade, você pode até levá-lo no banheiro, né? Leva um tapetinho, abre um tapetinho dentro do banheiro para ele fazer as necessidades. Eu vou te falar, nesses anos todos, eu transporto uma média de 500 animais por ano, né? Eu nunca vi um cachorro fazer, ou o gato fazer a necessidade no banheiro. Normalmente, a maioria está bem tranquilo, dorme a viagem inteira, sem problema nenhum. Cachorro de grande porte, todas as companhias aéreas obrigam o transporte no porão. Tá? Então, aí eles têm que viajar em caixa de transporte, essas caixas são regulamentadas pela IATA, né? Caixas próprias, bem ventiladas, e de um tamanho adequado. O cachorro não pode ficar espremido dentro da caixa de transporte. Tá? Aí, nesse caso, cães de grande porte viajam no porão da aeronave. São voos regulares, não tem mudança, vamos falar assim, às vezes o pessoal me pergunta se é um voo de carga específico. Não, é o voo normal com passageiros. Existe um compartimento no avião pressurizado, climatizado, onde a caixa do animal vai ali dentro. Tá? Então, durante esse período de voo, ninguém tem acesso ao animal no porão da aeronave, nem a tripulação de bordo. Tá? Às vezes o pessoal fala assim, mas tem acesso? Não, não tem acesso. Por isso, a importância do animal viajar sem estresse, tranquilo, que ele entra na caixa, dorme e faz a viagem. Tá? Com relação a peso, até isso é importante você saber, as regras mudam de companhia aérea para companhia aérea. Então, cada companhia aérea tem uma regra específica de peso máximo permitido no porão da aeronave. Esse peso é do animal mais a caixa. E costuma até ter variações, tá? É muito engraçado, sabe? Às vezes, por exemplo, tem voos da TAP que permitem 45 quilos para Portugal. E se esse voo for para outros aeroportos, alguns aeroportos específicos na Europa, ele diminui para 32 quilos. Então, olhar com atenção, procurar com atenção aí essas regras para você não ter problema. E mais um detalhe também muito importante. Existe restrição de raças de cães. Tá? Cães braquicéfalos, que são os cães que têm dificuldade de respiração, por exemplo, boxer, bulldog inglês, entre várias outras raças, essas raças não podem viajar no porão da aeronave. E também não vão conseguir viajar na cabine devido ao peso. Porque eles são pesados, Exatamente. Então, nesse caso aí, gente, eu costumo falar, é onde existe uma brecha hoje, um buraco nas companhias aéreas, né? Elas não estão preparadas para transportar o braquicéfalo, nem no porão, nem na cabine. Então, esses animais, infelizmente, hoje eles estão quase que banidos aí do transporte aéreo. Fica bem mais complicado. E raças agressivas também,
é um transporte especial. Essas raças não agressivas foram, quem denominou isso foram as companhias aéreas. Às vezes você tem um cão super dócil, né, de uma determinada raça, que é normal, e eu mesmo conheço vários, vou citar, por exemplo, Rottweiler, né, porém eles foram enquadrados nessa categoria de cães agressivos. Então, o transporte é um transporte numa caixa especial, é uma caixa mais reforçada para evitar a fuga, mas é permitido o transporte. Aí é aquilo que eu falei, vai depender aí de peso, para ver se vai ser no transporte acompanhado ou se vai ser no transporte carga viva. Porque as modalidades também de transporte têm regras próprias, né? Então a gente tem que seguir as regras aí para não ter problema. Perfeito. E uma dúvida também, Daniel, que com certeza eu acredito que o pessoal que está aqui nos acompanhando vai ter também. Por exemplo, às vezes a pessoa, para ter uma economia na passagem, aquela coisa toda, ela faz uma viagem com escala. Uhum. Lógico, isso gera um transtorno maior, horas de voo e todo o desgaste. No caso, por exemplo, dos animais, normalmente esse voo, ele obrigatoriamente tem que ser um voo direto, ou ele também pode ter a questão da escala, só que naturalmente vai gerar mais desgaste no animal, né? Naturalmente, acredito. Na verdade, eu acho que não gera mais desgaste. Tá? É mesmo? É verdade. Eu sou a favor, por exemplo, quando o voo é muito longo, fazer uma escala desde que você possa retirar o animal. Tá? Uhum. Por exemplo, eu faço voo, vou citar um exemplo, por exemplo, a gente vai com a TAP para a Alemanha. A gente para em Portugal, faz uma escala um pouco mais longa, peço para retirar o animal em Portugal, aí eu tiro ele da caixa, ando, dou água, dou um pouquinho de comida, ele faz as necessidades e reembarco o animal para voo. Eu já tive casos aí de clientes até falaram assim, Daniel, meu cachorro estava indo até de Brasília para Amsterdã. E foi com a TAP, e a TAP não tem voo direto, né? Então ele teve que fazer uma escala em Portugal. E o cliente pediu para que o animal dormisse, inclusive, em Portugal. Ela é um cachorro velhinho, de idade, eu gostaria que ele dormisse para seguir voo só no dia seguinte, para dar uma boa descansada. Então, a gente faz isso, e eu não acho que é problema, não, pelo contrário, eu acho que, como a gente, por exemplo, você imagina você dando um voo, muitas horas de voo, né? Você quer andar, você quer mexer, então, se você puder dar uma descida, né, você desce, dá uma movimentada, toma uma água e tal, para o cachorro é uma boa coisa também. Então, falar qual é o melhor, se é o voo direto ou o voo com escala, aí eu acho que é uma coisa pessoal, né? Tem gente que eu prefiro ir direto, eu prefiro com escala. Eu acho que você tem mais ou menos uma métrica de horas de voo, de repente, que sejam... Olha, até esse número de horas de voo é interessante que seja direto, tem mais ou menos... Não tem. Brasil e Portugal é mais ou menos 10 horas, né? 9, 10 horas de voo, né? Então, eu acho que dá para fazer o voo direto até Lisboa. Quando vão voos que chega a 12 horas, até 12 horas eu acho viável, né? Mais de 12 horas eu já acho ideal aí a escala. E, às vezes, a gente faz escala até de voos de 9 horas. Aí vai depender muito do cliente, né? O cliente decide, a gente vai conversando e vendo o que é melhor para o animal, na verdade, né? A gente tem que pensar ali, na verdade, que a prioridade é o transporte dele. Então, tem que fazer um transporte com segurança e com o melhor conforto possível para ele. Perfeito. E uma questão aqui, uma curiosidade, na verdade, é o seguinte: existe um limite na aeronave de animais? Existe a possibilidade, não sei aqui, de, olha, nesse voo aqui já tem um número X de animais, então o seu não vai poder embarcar. Existe esse limite? Sim, existe. E eu vou te falar, com frequência a gente tem problemas, tá? Então vai uma dica aí para quem vai viajar também, tá? Antes de comprar a passagem, verifique se na rota que você está comprando um voo, né, existe ainda a vaga para o animal. Só para vocês terem noção aí, normalmente um voo de longa distância, assim, nos aviões grandes são permitidos entre 4 e 8 cães na cabine. Você imagina, voa 200 pessoas, mas só pode ir de 4 a 8 cães. Então, existe limite, sim, tanto na cabine como no porão, tá? E uma grande dica é essa aí, gente. Antes de comprar passagem, liga para a companhia aérea, fala do voo, número do voo, rota, data, né? E pergunta se tem a disponibilidade lá do animal.
teve a disponibilidade, aí você vai, compra a passagem e já reserva a vaga desse. Interessantíssimo. E aí, aproveitando já esse gancho, falando da passagem aérea. Quando o animal vai na cabine, seria... você, quando fala com a empresa aérea para comprar passagem, você fala, ó, essa aqui eu quero uma passagem para o pet, ou por ser na cabine ali, é como se fosse ou uma criança, ou uma coisa assim. Como é que funciona essa comunicação com a empresa aérea? Se vai ser um animal com um porte um pouco maior, dentro do porão? Como é que funciona essa comunicação normalmente, Daniel? Vamos lá. Funciona assim. Na cabine é considerado uma bagagem extra, né? Existe uma taxa de pet, cada companhia também tem taxas diferentes, né? E é considerado uma bagagem. Então, por exemplo, se você está levando uma mala de mão, você pode levar um pet. Se você tem uma mala de mão, mais uma mochila, você não pode levar um pet. Tá? Você pode apenas levar mais uma bagagem. O pet é considerado aquela segunda bagagem, como se fosse a mochila e tal, que você usa. Outra coisa importante você saber, se você está viajando com criança de colo, você não pode levar pet. Tá? Isso é uma questão de segurança, por causa daquelas máscaras de oxigênio que caem do teto. Cada fileira de 3, por exemplo, só tem 4 máscaras. Então, desce uma máscara para cada pessoa e uma máscara você pode usar no pet. Então, se você tiver com uma criança de colo, você não tem a máscara do pet. Então, por questões de segurança, as companhias aéreas não permitem que pessoas com criança de colo viajem com pet. E nem na mesma fileira 2 pets, e nem na mesma fileira, né, uma pessoa com criança e outra com pet. Então, sim, ele paga uma taxa, é uma taxa fixa, tá? Da mesma forma que um animal de porão. É uma bagagem extra, é uma taxa fixa, mas uma taxa de pet, né? Então, as companhias são a taxa de pet. Quando você viaja com eles, você despacha a bagagem no aeroporto, você faz o check-in no aeroporto. Então, você despacha seu pet ali no aeroporto também. Tá? Ele vai ser etiquetado, vai passar pela fiscalização, e na hora de você retira lá, normalmente, não na esteira de bagagem, né? Mas existe aquela saída de objetos de grande volume, e alguns locais têm saídas específicas de pet. Então, chegou na área de bagagem, procura saber onde é que é a saída de grande volume ou a área específica de pet, tá? E você retira lá nesse local o seu pet, que está viajando no porão. O que está na cabine, você já sai com ele na mão. Já sai com ele na mão. Perfeito. E existe alguma dica também em relação ao, por exemplo, a chegar com um pouco mais de antecedência na hora do voo, pelo fato de estar com o pet, que vai para esse caminho específico, ou é o horário padrão ali que o pessoal costuma dizer, essa logística, né, de liberar o pet ali para a questão do porão, que eu estou dizendo principalmente, né? Requer uma necessidade mais pelo fato das empresas aéreas estarem ainda um pouco enroladas com isso? O pessoal já deve estar acostumado aí, né? Todo mundo que voa, você sabe aí que raramente você chega num aeroporto e não tem fila, né? Então, sempre tem ali um atrasozinho de embarque, eles pedem para você chegar com voos internacionais com 2 horas de antecedência e tal. Eu gosto de chegar com mais antecedência. Tá? Eu acho que o pet dá trabalho, você precisa fazer a coisa com muita calma. Até na Europa, o pessoal lida bem com isso, eu vou ser bem honesto, tá? Aí, por exemplo, na TAP, existe um balcão próprio para pet, então o negócio flui um pouco melhor. Alguns aeroportos a gente vê muita dificuldade dos atendentes, principalmente quando você pega um atendente novato, né? E ele tem uma dificuldade que aí ele precisa ler toda a regra, como funciona, e aí o check-in é demorado. Já aconteceu o caso de levar 1h30, 2 horas para uma pessoa fazer um check-in de um pet. Então, realmente é um problema se você deixar para cima da hora. Tá? Então, eu recomendo chegar com antecedência, eu acho que o ideal é umas 3 horas de antecedência, até porque uma das coisas boas de você fazer o check-in com antecedência é você ter tempo para tirar o pet antes de embarcar. Então, nos cães que, mesmo que viajam na cabine ou que vão viajar no porão, faz o check-in, está tudo pronto, vai lá, tira o pet com calma, dá a última água, dá uma andada com ele, vê se ele quer fazer as necessidades, se tiver, né, uma área pet disponível, ou se não tiver, sai para o lado de fora do aeroporto, vai lá na graminha lá fora, né?
tenta fazer as necessidades dele, para ele dar a última relaxada e poder embarcar. Eu acho importante, sim, chegar com uma boa antecedência. Sim, maravilha. Eu vou falar agora de uma parte que é chata, mas que eu acho que também é de interesse aqui do pessoal, no caso de uma perda, né? Um exemplo, ou o animal ele é perdido, ou eventualmente acontece alguma questão que ele venha a falecer. Como que é o processo em relação a isso, Daniel? É chato falar sobre esse assunto, mas é Sim, algo que mas é pode acontecer. importante para a gente se... a parte aérea faz muito isso, gente. Eles aprendem com os erros, né? Os acidentes aeronáuticos são altamente estudados para evitar problemas no futuro. Então, o transporte, primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o transporte no porão é seguro, tá? Hoje, do Brasil, são... E para o exterior, se a gente falar no Brasil, mais de 100 mil cães ano. Para o exterior, em quase 50 mil cães ano. Tá? Lógico que talvez aí a maior parte, 60% desses cães aí, viajem na cabine. Mas é um grande número de animais sendo transportados no porão da aeronave. Acontece falhas? Sim, porque a gente está lidando com pessoas, e as falhas que aconteceram, por exemplo, no caso do Joca, foram falhas humanas, tá? Como eu falei, o porão é pressurizado, o porão é climatizado, lógico, pode ter uma falha técnica, sim, nós todos estamos sujeitos a isso também, né? Mas é um transporte seguro, é um transporte de qualidade e é um transporte necessário. Eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, tá, Fábio? Porque aqui no Brasil, recentemente, quando aconteceu o problema do Joca, houve uma audiência na ANAC. Conta aqui para o pessoal o que aconteceu com o Joca, para quem O não sabe da Joca história. vamos lá para todo mundo entender. O Joca é um cão Golden Retriever que o proprietário dele comprou um transporte de São Paulo para Cuiabá, via carga. Devido ao tamanho e peso dele, ele não poderia viajar na modalidade acompanhada, ele teve que ser despachado na carga de uma companhia aérea brasileira. Ele foi instruído lá que eles tinham uma caixa, que ele poderia alugar a caixa, ele alugou a caixa para o animal, falou que estava tudo certo, a companhia deu 1000 garantias para ele e tal. Ele chegou em Cuiabá, o animal não chegou. Quando ele chegou em Cuiabá, descobriram que o animal tinha ido para Fortaleza. Chegando lá em Fortaleza, esse animal foi filmado, existem filmagens dele lá em Fortaleza, até vivo ainda, e em seguida esse animal foi embarcado para São Paulo, e esse animal chegou morto em São Paulo. Né? Então, no caso do Joca específico, vários erros, não foi um erro. Primeiro, uma caixa fora do padrão IATA, tá? Uma caixa com pouca ventilação, uma caixa feita, não uma caixa comprada de mercado. Um grande erro. Segundo, uma caixa que estava com os adesivos das viagens passadas, inclusive de uma viagem para Fortaleza. O que acontece? Quando você usa uma caixa, a gente tem que desinfetar, lavar a caixa depois do uso e limpar ela. Isso não foi feito. Essa caixa estava com vários adesivos. Na hora de embarcar, o pessoal passa aquele QR Code, né? Provavelmente passaram o QR Code no adesivo de Fortaleza, esse animal se dirigiu para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, outro erro. O pessoal pode falar o que for, o pessoal que carrega e descarrega os animais, né? Tanto no Brasil como na Europa, né? Terceirizados, não são da companhia aérea. Então, são pessoas despreparadas, né, no quesito aí de transporte de carga viva. Eles são acostumados lá, você já vê aqueles vídeos aí do pessoal tratando mal mala. Então, você imagina cães. Esse animal foi retirado, né? A gente não sabe a condição nem nada, mas eu vou te falar pela minha experiência, eu vi uma filmagem, está na filmagem, o animal estava no sol e eles dando água para o animal. O animal não pode ficar no sol. O animal não pode ficar em área quente. Isso é um crime. Aquela caixa, a temperatura sobe, o animal eleva a temperatura do corpo, entra num processo de falência. Tá? E isso aí vai ser apurado, eu não vou entrar nessa parte de justiça, né? Que eu acho que isso aí, a justiça, os exames é que vão comprovar. Mas, ou seja, várias falhas acarretaram na morte do animal. Tá? O que aconteceu aqui no Brasil? A ANAC, depois foi um movimento muito grande, né? Saiu jornais de grande circulação, mídia, tudo.
a ANAC, pela primeira vez, se disponibilizou para regulamentar o transporte aéreo. A gente já vem cobrando isso há muitos anos e realmente nunca houve uma regulamentação. Houve uma audiência pública, eu participei dessa audiência, levei lá algumas propostas, levei, na verdade, 13 propostas para melhoria do transporte aéreo, né? E muita mídia em cima, vários deputados aí aproveitaram a situação, que falam que defende a causa animal, mas sem embasamento, não vou falar embasamento legal, ele tem para fazer uma PL, né, um projeto de lei, mas sem um conhecimento técnico. Então, o que aconteceu? Deputados apresentando projetos falando assim, que a companhia aérea é obrigada a transportar na cabine se ela quiser. Então, não existe obrigação nenhuma, né? Se ela quiser, ela fala não. Então, isso não é realidade. Outros falaram que o animal só poderia viajar na cabine. Pessoal, presta atenção. Nós temos casos de cães, como eu citei anteriormente, agressivos. Então, por exemplo, cães de difíceis lida, né? Às vezes o cão nem é agressivo, mas é um cão agitado demais. Esses cães não sabem se portar em público, né? Um cão de guarda agressivo, ele não consegue, por mais que você passe ele no meio das pessoas com focinheira, ele vai continuar latindo, vai continuar atacando, né? E você vai ter um problema. Animais de grande porte, a gente tem uma raça brasileira, maravilhosa raça, mas se for um fila brasileiro, o tamanho do animal, né? 60 quilos, e o animal pulando nas pessoas, você já imaginou? Vira uma confusão, um desembarque, um embarque, a parte toda. Então, tem animais que têm que viajar no porão. A gente não pode proibir o porão. Se a gente proíbe o porão da aeronave, a gente está sendo injusto com alguns animais que precisam do transporte no porão. Agora, sim, liberar o transporte de cabine é a solução. O PET hoje, eu não sei muito bem como está aí na Europa, tá? Mas no Brasil, já existe aqui, né? Já é considerado um ser senciente, né? O PET hoje já recebe herança, já é dividida guarda compartilhada de pais, então ele já está fazendo, o PET é família, é parte da família. Então, o futuro do transporte aéreo é permitir o PET na cabine do avião, sim. E as companhias aéreas, elas têm que se atentar para isso, porque eu até brinquei recentemente, falei, gente, você lembra, existia o Nextel, você lembra disso, do Nextel, na época do telefone celular? Todo mundo, muita gente tinha Nextel, porque o custo era barato e tal. De repente, cadê a Nextel? Entendeu? Faliu, acabou, igual o Kodak, né? Igual o Xerox. A gente tem que prestar atenção aí, que o mundo evolui. Então, as companhias aéreas têm que estar atentas para essa evolução, que os pets hoje, primeiro, já são maioria nas famílias, tem mais pet do que filhos. Segundo, os donos de pet querem viajar com seus pets, querem fazer turismo com pet e querem também transportar eles no caso de mudança. Então, isso é o futuro. As companhias aéreas vão chegar num ponto que vão ter que se atualizar. Se elas não se atualizarem, quem não se atualizar vai sair do mercado, entendeu? Vai começar a perder mercado. Então, ela tem que pensar em como ganhar dinheiro. Eu sou meio honesto, gente. A companhia aérea pode ganhar dinheiro, ela pode vender assento para o pet. Então, ela aumenta aí a ocupação da aeronave, vendendo assento, não é verdade? Ela vira pet friendly, ela fica muito mais receptiva. Hoje já é nítido, no Airbnb, existe uma pesquisa, e o crescimento de um ano para o outro, de 2022 para 2023, de oferta de imóveis com pet foi 100%. Ou seja, o mercado pet cresce acima de qualquer mercado. Então, é um mercado que não pode ser desprezado. Nós estamos falando de mercado de milhões de dólares ao ano. Estou falando do mercado brasileiro. Você já imaginou o mercado europeu? Sim. Né? Talvez cheguemos a centenas aí de milhões de dólares, contando aí todas as companhias aéreas e todo o transporte. Então, isso é uma coisa assim que as companhias não podem desprezar. O futuro é o transporte na cabine. Agora, lógico, aí vem a questão de segurança, né? Vem a questão aí de como acomodar um pet na cabine, como o pet vai se comportar. Tudo tem solução. Basta ter boa vontade de trabalhar. Já existe aí na Espanha, até um aplicativo, e que agora recentemente também está sendo lançado no Brasil, é um teste do cão sociável. O que é o teste do cão sociável? Ele vai fazer um teste, isso é muito legal, né? Isso é uma novidade. Legal mesmo. Olha que legal. O cão faz um teste com
pessoas, né, a gente chama juízes, né, aprovados, para confirmar que o cão tem condição de viver em sociedade. O que é isso? O cão vai andar no meio das pessoas sem pular em ninguém, ele vai andar no meio com outros cães sem entrar em atrito com outros cães, ele vai saber se comportar, né, de ficar quieto, sentado lá na cadeirinha sem sair pulando em ninguém. Então, e o cachorro ganha um diploma. Então, no caso até daí da Espanha, é um aplicativo que a Aero Europa já fez acordo até com esse pessoal. A Aero Europa já aceita os documentos do cão pelo aplicativo. Então, quer dizer, você está vendo, o futuro está chegando. O que acontece? Eles vão receber um diploma. Então, esses cães eles estão habilitados para frequentar restaurantes, para se hospedar em hotéis, para fazer viagens aéreas. Então, já acabou o primeiro problema da companhia aérea, que era assim, o cachorro fazer um distúrbio no aeroporto, né? Vamos falar assim. Outra coisa, eu apresentei isso aqui na ANAC, tá? A gente está bolando uma nova bolsa de transporte, entre aspas. É uma mistura de bolsa com caixa, mas é uma bolsa que ficaria no assento do avião. Essa bolsa permitiria cinto de segurança no pet, e ela seria impermeável na parte de baixo e ela é toda fechada. Então, ela acaba com o problema de que eles falam de turbulência do animal ser projetado, né, de segurança. Ela acaba com o problema do animal sujar o avião, já que ela é toda fechada, o animal não consegue nem lamber o banco da frente, tá? E ela gera ali uma tranquilidade para o dono, porque existe espaços laterais que ele pode enfiar a mão dentro da bolsa, ele pode dar água lá dentro para o animal. Ela é grande, ela não é, ela é para animais de grande porte, né? Então, é uma solução. A companhia aérea vende o assento, o proprietário, o tutor, vai ao lado do animal. Então, eu até falo o seguinte, até deixa aí a dica. O assento do animal fica na janela, o tutor fica no assento do meio ou no outro assento. Então, se vier uma terceira pessoa, ela está entre o tutor e o pet. Quer dizer, ela não está nem encostada no pet para falar que tem medo. E ela é toda fechada. Então, o pet não consegue, por exemplo, pular, lamber, fazer alguma coisa. Ele fica ali dentro. Então, soluções existem, né? A gente tem que implementar, testar para viabilizar todo o processo aí. E as companhias aéreas passarem a ganhar dinheiro com isso. Não só as companhias aéreas, tá? Eu sou muito honesto nesse ponto aí. Eu acho que os aeroportos, como você quer viajar com seu pet, ele faz parte da família, o pet deveria ter uma taxa de embarque. Essa taxa de embarque seria revertida para melhorias de espaços pets no aeroporto. Então, o aeroporto deveria ter área pet, para você levar seu pet para fazer as necessidades, e da mesma forma que você tem um espaço lá, normalmente aquelas áreas de criança, você pode fazer uma área para a pessoa soltar ali e desestressar o animal dentro daquela área. Se ele tem o título de cão sociável, se você soltar 2, 3 cães ali dentro, eles não vão ter problema, eles estão treinados com outros cães, ninguém vai ter briga, não vai ter confusão para atrapalhar ali a circulação do aeroporto ou alguma coisa similar. Tá? Isso é o futuro. A gente tem que trabalhar para chegar nesse futuro aí o mais breve possível. Muito legal. Poxa, sensacional. E agora eu só fiquei com uma dúvida em relação a essa questão. Tratando aqui especificamente aí desse caso recente aí do Joca. A responsabilidade sempre, nesse caso, então, fica com a empresa aérea. Então, por exemplo, no caso de um eventual processo, alguma coisa assim, é responsabilidade, o transporte da empresa aérea, ela que acaba sendo punida, né, vamos dizer assim, por conta desses problemas, né? Sim, vamos lá. Voltando naquele assunto que até acho que eu saí um pouco, né? Não fui muito diretamente no que você me contou a respeito de problemas. Quando a empresa aérea transporta no porão da aeronave, né, a responsabilidade é dela. Sim. É igual a bagagem. Então, o animal transportado no porão, quem tem o manejo, a lida dele, é a empresa aérea, né? Então, ela tem a responsabilidade. Quando o animal é transportado com você na cabine, ele é sua bagagem de mão. A responsabilidade é da pessoa que está viajando. Entendeu? Então, até isso vai melhorar aí a segurança para uma empresa aérea na hora do transporte dos pets. Evitar problemas com terceiros, né? Que é o grande problema aí do manejo de terceiros. Agora, você me perguntou mais cedo, por exemplo, o que fazer?
Gente, é um caso muito triste se um animal vier a falecer, né? Acontecer como aconteceu aí com o Joca. É uma estatística, eu escutei isso lá na ANAC, e eu acho muito relevante, porque o pessoal fala assim, a estatística é muito baixa, são muito poucos cães. Até ter o seu, né? Até fazer parte da sua família, ser parte dessa estatística. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Quanto mais a gente aprender, mais a gente puder fazer, né, para evitar esse problema, melhor. Tá? Eu vou aproveitar, então, agora eu vou fazer uma propaganda aqui. Claro, à vontade. Nós estamos lançando aí o primeiro produto da Transporte Pet. Tá? Chama o Kit de Segurança para Transporte Aéreo de Pets. Esse kit consta, inclusive, de algumas sugestões minhas para a ANAC, tá? Que não foram implantadas ainda, mas eu já estou implantando na Transporte Pet. A primeira delas é o seguinte, nós vamos colocar adesivo nas caixas de transporte, pedindo para não expor, né, manter fora do calor, do sol e do frio. Tá? Nenhuma companhia aérea faz isso até hoje. Eu levei essa sugestão e a gente já mandou fazer os adesivos. Então, a gente, nesse caso, teria os adesivos em português e em inglês para colocar nas caixas. Tem uma tag de identificação, igual você põe em mala. Nós criamos uma tag de identificação para colocar na caixa. Né? Porque a identificação que fica na caixa é aquele adesivo que eles colam. Né? E se durante o transporte aquele adesivo rasga por algum motivo, é o caso aí, grande caso da maioria dos extravios de mala, né? Rasgou aquele tag, a pessoa não acha, a mala extravia. Eu já tive diversos casos, minha filha, pessoal da minha família, que a gente viaja muito, né? E inclusive de malas que nunca se localizaram. Né? Eu não acho que é o caso do pet, que teria talvez uma facilidade maior. Mas a gente está fazendo uma tag, daquelas igual de mala mesmo, para colocar na caixa aí para evitar este problema. Além disso, a gente está nesse kit, vai acompanhar a gente chama aquele bebedouro, uma madeira, né? Vai um bebedouro, para o animal ter aí você pode colocar uma garrafa de água de 500 ml e 2 vasilhas dentro presas à porta. Aí o pessoal fala que, mas para que 2? Na verdade, isso é uma exigência, existe uma companhia aérea que exige 2 vasilhas. Então, para a gente poder, eu acho que uma vasilha seria suficiente. Mas como essa companhia aérea exige 2 vasilhas, é uma companhia aérea brasileira, eu já vou mandar as 2 vasilhas, que aí fica apto para todo mundo viajar. Né? Então, a vasilha é importante, porque às vezes se o animal parar em algum lugar e alguém quiser botar uma água, né, e tiver medo, você pode colocar ali pelo lado de fora a água na vasilha ou até comida para o animal. Tá? E, por fim, que são 2 kits, né? O kit um pouquinho melhor vai ser o kit que vai ter o famoso AirTag. Né? Aí o AirTag é para a pessoa acompanhar pelo celular aonde está indo o seu animal. Essas pequenas coisas podem parecer que não fazem diferença. Tá? Mas eu vou explicar por que faz a diferença aqui. Na Transporte Pet, a gente tem um costume, tá? Que é uma coisa que a gente aprendeu durante o nosso processo de transporte, que se o João, que é o proprietário do Joca, tivesse feito, o Joca não teria morrido. E eu levei isso para a ANAC também, tá? Quando você entra dentro do avião com o animal no porão da aeronave, chame o comissário de bordo, fala assim, estou viajando com o animal no porão. Você pode verificar se ele já está dentro da aeronave? Aí o pessoal fala assim, isso é difícil. Não, o piloto tem que ter essa informação no tablet, o registro de bordo. Então, essa informação está lá na cabine. Então, a gente faz isso com frequência. A gente entra, pergunta, eles vão lá, checa, falam, seu animal já está embarcado. Né? Fantástico. Vamos elogiar aqui, aproveitar e elogiar. Existe uma companhia aérea americana que chama Alaska Airlines. Alaska Airlines, você entra no voo, a aeromoça chega com você com um papelzinho pequenininho assim, falando o nome do cão, fulano de tal, já está embarcado e desejamos a você, aí põe o seu nome, o nome dele preenchido a caneta ali na hora, né? Você e a ele uma boa viagem. Quer dizer, legal. Se uma companhia aérea já faz isso, por que todas não podem fazer? Né? Então, isso seria uma forma aí, você vê, são medidas simples que a gente teria evitado aí um problema como aconteceu no caso do Joca. O João entrava no avião,
perguntava para a comissária de bordo, ela falava, não, seu cão não está embarcado. Ele, na mesma hora, ele ia levantar e falar, peraí, se meu cão não está embarcado, eu não vou. Aonde está meu cão? Né? Iam localizar o cão antes de sair de São Paulo. Então, gente, companhias aéreas, né? É até uma coisa legal, o público que está assistindo aí o podcast, compartilha, gente. Marca as companhias aéreas, chama atenção, porque se essas ideias chegarem a todas as companhias aéreas, o nosso transporte de pet fica mais seguro. Né? Então, são ideias simples de implementar, um custo relativamente barato, e que vão fazer o transporte do pet ficar muito mais seguro, já que o pet, a família, protege a sua família. Não, perfeito. Você falou esse exemplo da tag, né, de não deixar no sol, essas coisas. Isso a gente utiliza numa caixa, por exemplo, que tem coisas que são frágeis. Cuidado, tem vidro, né? Tem coisas que quebram, não é isso? Uma coisa tão simples que a gente utiliza no dia a dia e que pode dar uma instrução para alguém que não tem o conhecimento. Por exemplo, uma blusa, né? Você tem ali na etiqueta como lavar essa blusa. Né? Então, se você tem já na própria caixa do animal as instruções de uso, né, como ela deve ser utilizada, poxa, isso já evita também. Então, já dá o conhecimento para quem eventualmente não tenha tido um treinamento específico. Né? Então, são coisas tão práticas, né, do nosso dia a dia, e isso é uma questão muito interessante que você está falando, porque, por exemplo, esses dias mesmo, né, minha esposa foi para um local um pouco mais longe, ela foi lá pelo WhatsApp, né? Transferiu ali aquela questão da localização em tempo real, né? Mandou aquela mensagenzinha e você vai acompanhando o trânsito da pessoa, você está ali atento, o que houve aí? Eu vi muito tempo parado, eu falei, o que houve aí? Está muito trânsito, né? Porque ela parou de se mover, não, tá trânsito sim, tal. Então você já está atento, né? Naquele fluxo, naquela movimentação. Então, essas tecnologias que nós temos, e naturalmente aplicativos, coisas que podem ser utilizadas, que vão dar uma solução, vão resolver problemas, vão evitar problemas, de fato, isso é muito, muito, muito interessante. E aí, Daniel, eu quero abrir aqui, a gente já está caminhando aqui para o fim no nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas aqui, como que hoje a pessoa pode entrar em contato com você? Você atende em todo o Brasil? Como que funciona essa logística aí? Você já falou um pouquinho do que você faz, mas a logística, como é que, Daniel, primeiro passo, eu mando uma mensagem para onde? Eu falo com você, falo com outras pessoas? Como que é para contar com a tua assessoria, com o teu suporte, se é em todo o Brasil? Fica à vontade para poder falar aí a respeito disso. Obrigado. O melhor contato com a gente é pelo WhatsApp. O número é mais 55, telefone do Brasil, 319-9967-8050. Manda lá para a gente um WhatsApp com as suas dúvidas, com o que você está precisando. E no caso, para viagem, se você quiser que a gente faça o transporte, as informações, eu preciso saber a raça, o peso do animal, de onde para onde vai ser o transporte, né? Qual a origem, qual o destino. Nós fazemos transporte desde casa a casa, porta de casa a porta de casa, ou aeroporto a aeroporto. Então, com essas informações, né? E mais, quando você quer o transporte. Aí nós vamos poder fazer um orçamento e começar aí a preparar todo esse processo de viagem. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá, nós temos o @Transporte Pet Internacional no Instagram, tá? E o site é o www.transportpetinternacional.com.br, que é do Brasil também. Perfeito. E vocês atendem em todo o território nacional. Então, a sua base é em Minas, não é isso? Minas Gerais? Isso, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Sim. A gente atende o Brasil inteiro para o exterior. Né? Logicamente, desde que tenha acordos de transporte, tá? Eu tenho que deixar isso claro, porque às vezes o pessoal me pergunta assim, eu queria um transporte, só de curiosidade, né, para a Austrália. O Brasil não tem acordo de transporte de cães com a Austrália. Então, o cão brasileiro não pode ir para a Austrália direto. Ele vai ter que fazer uma quarentena aí fora, é um processo totalmente diferente. Mas os países que o Brasil tem acordo de transporte, para todos eles nós fazemos transporte. Tá?
Além disso, nós fazemos o transporte de repatriação, quer dizer, do exterior para o Brasil, né? E já estamos atendendo a rota Europa-América do Norte também. Então, a gente também já está atualmente atendendo Europa-América do Norte. Aos poucos, aí, a gente está ampliando aí a área de atuação. Legal. E uma questão também que você comentou, e eu quero trazer esse gancho aqui também, é que muitas vezes a pessoa quer fazer o acompanhamento do pet dela. Só que também existe a modalidade que o dono do pet não vai junto com o pet, vai alguém da tua equipe com o pet, sozinho, não é isso? Também existe essa possibilidade, né? Isso. O transporte acompanhado, na verdade, é quando o proprietário, né, nomeia um terceiro, a gente chama de tutor, para cuidar do pet dele. Essa é a nossa especialidade. O transporte pet viaja com o seu pet quando você não puder viajar com ele. Agora, existem casos que a gente viaja com o proprietário dentro do avião. Isso é muito comum, às vezes, igual como eu falei, ele está com viagem, muita coisa, muita mudança, e aí eles contratam a gente para a gente acompanhar eles durante o processo. Fazemos também esse transporte, né? E, no caso, quando a pessoa quer viajar com o seu pet, ela quer fazer a viagem, aí a gente tem o serviço partindo do Brasil, tá? De emissão de documentação necessária e o serviço de consultoria. Essa consultoria pode ser tanto saindo como voltando para o Brasil, né? Para explicar o procedimento correto, os exames, documentação, escolha de companhia aérea, né? Ajudar a preparação da viagem toda e a emissão da documentação legal exigida pelo país de destino. Legal. E um exemplo, você ajuda a pessoa também a encontrar um veterinário credenciado na região dela, né? Porque às vezes ela está num outro estado e vai precisar de um veterinário ali naquela região para fazer o passo a passo ali com o animal. Você ajuda também a selecionar esse veterinário que tem essa especialidade? Aqui no Brasil não precisa de veterinário credenciado. Então, tem uma Perfeito. facilidade no Brasil que qualquer veterinário hoje está habilitado para fazer, por exemplo, o processo de sorologia de raiva para a Europa, né? O credenciado é o laboratório. Então, a gente passa para isso para a pessoa, ela pode ter a opção de fazer com o veterinário dela, ou se quiser, a gente faz com o nosso veterinário. Mas eu gosto de trabalhar bem aberto. Eu acho que quando a pessoa tem a opção de fazer com o veterinário dela, ela acaba tendo mais confiança, porque é uma pessoa que já trabalha com o animal dela, né? Sim. E às vezes sai até mais barato, reduz o custo aí, porque está do lado da casa dela, Sim. o veterinário dá um desconto, né? Então, eu acho que nesse caso aí, a gente sempre orienta a pessoa primeiro até a procurar o veterinário dela. Boa, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, olha, esse bate-papo aqui foi fantástico, porque foram muitas dúvidas. Você vê que a experiência que o Daniel tem nesse ramo é gigantesca, ao ponto de ajudar a ANAC a mudar, ajudar a criar a regra do jogo. Então, Daniel, você está de parabéns, elogia aí a toda a equipe, a todo o time. O trabalho que vocês fazem é fundamental, né? Eu aqui, né, trabalhamos com a imigração para Portugal, para, né, fazemos a cidadania para a Itália também, né? As pessoas às vezes querem ir para outras nações, Estados Unidos, outros países, e hoje a gente vê cada vez mais, né, o quanto os pets ali, eles fazem parte da família, como você bem disse, e completam a alegria, né? Sem eles não seria completo, né? Então, o trabalho que vocês fazem é simplesmente incrível e vocês estão de parabéns mesmo. E eu estou na torcida aqui para que mais pessoas possam ver esse podcast e principalmente aí os órgãos decisórios aí, as grandes empresas, as grandes empresas aéreas, os tomadores de decisão, para que isso possa trazer aí soluções para já, né? Soluções para agora no transporte aí dos animais. Obrigado pela oportunidade, pela parceria, né? O espaço para a gente poder fazer essa divulgação que é fundamental, né? O conhecimento correto, dos procedimentos corretos aí para as pessoas. Isso que você proporciona assim, é fantástico, porque você abre o leque, você não fica fechado só na sua área, né? Que é a área de imigração, você está proporcionando para as pessoas conhecimento correto, né, divulgando esse serviço todo. Você está de parabéns aí. Muito obrigado aí pela participação.
Legal. Prazer foi todo meu. E para você que assistiu aqui, não deixa de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Segue a gente aí, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece e até o próximo. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, até mais.